Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Nesse capítulo, nós vemos todas as regulamentações a respeito do voto de Nazireu, ou seja, a Bíblia diz ali no início do capítulo 6, se um homem ou se uma mulher quisessem fazer um voto tipo de Nazireu, eles deveriam seguir algumas regras, algumas regulamentações. O que era esse voto? A pessoa se comprometia a se consagrar a Deus. Ela pertencia a Deus, viveria para Deus, fazendo o que Deus a direcionasse. E então, tinha algumas regras, e isso nós vemos aqui no capítulo 6, sempre com o intuito de que a pessoa fosse pura, separada de fato para Deus. E o final desse capítulo nós encontramos a bênção sacerdotal. E é nesses versículos que eu quero compartilhar o devocional de hoje, que são os versículos finais do capítulo 6, dos versículos 22 até o 27. Então, eu quero ler com os irmãos Números 6, do 22 ao 27, que está escrito assim: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos: Assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Aleluia. Amados, aqui nós vemos a instrução de Deus falando com Moisés, dando a instrução: olha, essas são as palavras que os sacerdotes, Arão e os seus filhos, eles vão usar para abençoar os israelitas. Então, eles vão declarar essas palavras, vão profetizar essas palavras sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amados, olha que interessante isso daqui. Nós podemos trazer essa mensagem da bênção sacerdotal para nossa realidade hoje em Cristo Jesus. Veja que Deus diz assim: eles começariam abençoando, né? Os sacerdotes começariam liberando a bênção sobre o povo de Israel dessa forma: o Senhor te abençoe e te guarde. Ou seja, o que Deus queria para o seu povo, que eles fossem abençoados e que eles tivessem proteção. E Deus mesmo faria isso por eles, abençoaria eles e protegeria eles. Amados, bênção e proteção são duas características que nós temos em Cristo Jesus. Nós já somos completamente abençoados em Cristo Jesus e nós recebemos toda a proteção que nós precisamos por estarmos em Cristo Jesus. É incrível porque essa bênção sacerdotal se cumpriu plenamente em Cristo. Cristo se tornou a nossa bênção e Cristo se tornou a nossa proteção. Na continuidade do texto, ali no versículo 25, diz: O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Em outras versões, diz: te conceda misericórdia. O que significa isso? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Esse resplandecer o seu rosto é iluminar, é brilhar, é trazer a luz do Senhor para o seu povo. Amados, Jesus é a luz. É Ele que nos ilumina, é Ele que brilha sobre nós, para que nós também possamos nos tornar luz do mundo. E quando nós vemos na palavra de Deus, sempre luz é sinônimo de bondade e trevas sinônimo de maldade. Então, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti é o Senhor derrame de toda a bondade dele sobre você. E nós sabemos que em Cristo Jesus nós recebemos toda a bondade de Deus para nós. E continua, e te conceda graça ou misericórdia. Essa palavra no hebraico, ela significa mesmo ser gracioso,
mostrar favor, ser misericordioso. Nós sabemos que Cristo Jesus é a graça de Deus derramada em nosso favor. Em Cristo nós recebemos graça, em Cristo nós recebemos misericórdia. Isso já foi o que feito, consumado em Cristo Jesus. E conclui essa oração sacerdotal ali no versículo 26, dizendo: O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O que significa isso do Senhor voltar para ti o seu rosto? Amados, quando nós vemos, biblicamente falando, toda vez que a Bíblia remete que o Senhor volta o rosto para o seu povo, significa que o Senhor está aprovando o seu povo. Mas se o rosto do Senhor se vira ou ele fica de costas para o seu povo, significa que o povo está o quê? O povo está se rebelando, está vivendo em iniquidade, está se rebelando contra Deus, se revoltando contra Deus, e o rosto do Senhor se vira por causa do pecado. O pecado faz essa separação entre Deus e o homem. Mas Jesus Cristo, ele é aquele que se tornou pecado em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus, ou seja, para que nele nós nos tornássemos justos, aprovados por Deus. Então, em Cristo, o Senhor está sempre com o rosto voltado para nós. E ele mesmo é a nossa paz. Veja que conclui: te dê a paz. Jesus é a nossa paz. Ele estabeleceu um relacionamento de paz com Deus. Justificados, pois, por meio de Cristo, nós temos o quê? Temos paz com Deus. Amados, Cristo é o cumprimento dessa bênção sacerdotal. Cristo é a nossa bênção, Cristo é a nossa proteção, Cristo é a bondade de Deus para nós, Cristo é a graça e a misericórdia de Deus para nós, Cristo é a justiça de Deus para nós e Cristo é a nossa paz. Amados, eu não sei vocês, mas quando eu paro para meditar nisso, isso me deixa empolgada, feliz. Cristo Jesus é aquele que veio para se tornar tudo que está descrito aqui nessa bênção sacerdotal, que era a vontade de Deus para o seu povo. Cristo se tornou tudo isso e agora Cristo é a bênção, a proteção, a luz, a bondade, a graça, a misericórdia, a justiça, a paz de Deus para nós, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todo aquele que crê tem acesso a tudo isso. E agora eu quero ler alguns textos do Novo Testamento que comprovam isso, que mostram que de fato Jesus é a nossa bênção, que de fato Jesus é aquele que nos protege, que de fato Jesus é aquele que é a nossa luz, que é a bondade e a graça de Deus para nós, que de fato Jesus é a justiça de Deus para nós, para nos justificar, para nos tornar aprovados diante de Deus, e que Jesus é a nossa paz. Amados, essas palavras, elas geram vida no nosso coração. Quando nós meditamos nessas verdades, nós somos fortalecidos em Deus. Então eu quero ler essas verdades que nós encontramos aqui no Novo Testamento, testificando que de fato Jesus Cristo se tornou a bênção sacerdotal de Deus para nós. Então, o primeiro texto que eu quero ler está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amados, veja que em Cristo nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Alguém pode dizer: mas eu sou abençoado com bênçãos espirituais, mas aqui nesse mundo eu preciso de bênçãos materiais também. Amados, o que é maior? Bênçãos espirituais ou bênçãos materiais? Se nós recebemos pela fé todas as bênçãos espirituais que Cristo Jesus já nos abençoou, que Deus, o nosso Pai, já nos abençoou por intermédio de Cristo, é claro que nós vamos desfrutar dessas bênçãos também materialmente falando.
Por quê, amados? Porque Cristo é aquele que proveu todas as coisas que nós precisamos, seja para o nosso espírito, para a nossa alma ou para o nosso corpo. Jesus Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E se nós temos todas as bênçãos espirituais, significa que nosso espírito está completamente abençoado e essas bênçãos se derramam para nossa alma, para nossa mente, para as nossas emoções e para o nosso corpo físico, para as nossas necessidades físicas, materiais. Por isso que Jesus sempre instruiu os seus discípulos a nunca se preocupem com nada do que vocês precisam, o que comer, o que vestir. Não se preocupem com essas coisas. Os pagãos fazem isso, mas vocês não precisam, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam disso e Ele vai prover. Amados, nós já somos abençoados. Não seremos um dia, já somos, só precisamos receber isso pela fé. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não é lá na frente um dia, já somos abençoados, só precisamos viver essa bênção pela fé todos os dias da nossa vida. Não precisamos nos preocupar, não precisamos nos deixar sucumbir pelas preocupações dessa vida. Pelo contrário, podemos confiar no Senhor, que já nos abençoou. Você está passando por alguma situação difícil? Você está enfrentando uma situação complicada? Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja em que área for na sua família, no seu emprego, o Senhor já te abençoou. Você só precisa acessar essa bênção pela fé, crer que você já é abençoado, crer que você já recebeu em Cristo Jesus tudo o que você precisa. Precisa de sabedoria? Receba do Senhor a sabedoria. Você precisa de discernimento? Receba do Senhor o discernimento. Você precisa de força para combater o bom combate da fé, para não cair em tentação? Receba pela fé, porque em Cristo Jesus, eu e você já somos completamente abençoados. Cristo já conquistou isso para nós. Outro texto que eu quero ler é 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, está escrito que nós já somos protegidos em Deus. O Senhor é a nossa proteção. Fala assim, mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, até o Senhor vir nos buscar, nós somos o que? Protegidos pelo poder de Deus. Deus é a nossa proteção. Cristo Jesus é aquele que cuida de nós, que guarda a nossa vida, que nos protege. É o início da oração sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. Cristo Jesus é a nossa bênção, já nos abençoou. Cristo Jesus é aquele que nos guarda, que nos protege. Então temos bênção e proteção. Precisamos o quê? Crer. Precisamos nos alimentar com essas verdades. O diabo sempre vai tentar mentir para nós. Sempre vai tentar dizer que nós não somos abençoados e que nós precisamos viver amedrontados porque não somos protegidos. É mentira. Nós já somos protegidos e já somos abençoados. Outro texto que eu quero ler aqui com os irmãos, que está em Efésios no capítulo 2, no versículo 7, que fala essa segunda parte da oração sacerdotal, de que nós recebemos a bondade de Deus e que nós recebemos a graça de Deus. É o que diz ali no versículo 25, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Então, olha o que está escrito. Eu vou ler o versículo 6 também para ficar completo ali, a gente conseguir compreender plenamente o que Paulo está escrevendo. Então, Efésios capítulo 2, eu vou ler os versículos 6 e 7. Está escrito assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, veja que Deus já nos ressuscitou com Cristo Jesus. Nós ainda não passamos
pela ressurreição, falando isso naturalmente, vamos dizer assim. Mas nós já ressuscitamos. A realidade sobre as nossas vidas é que nós já somos participantes da ressurreição com Cristo Jesus. E com Ele nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Já estamos numa posição de descanso. Descanso significa confiança completa na suficiência de Cristo Jesus. E Deus fez isso para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir, vejam que ainda existirão muitas eras. A Bíblia está falando. Para mostrar nas eras que hão de vir, nós sabemos algumas delas, algumas dessas eras, nós conseguimos visualizar, nós sabemos do milênio, sabemos o período dos novos céus e da nova terra, tudo são eras que nós ainda não vivemos. Então, Cristo Jesus nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais. Deus fez isso em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Ou seja, o que está escrito ali, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ou seja, que Deus mostre a sua bondade para contigo, derrame da sua luz, da sua bondade para com você e te conceda graça, Cristo Jesus já fez isso por nós. Agora nós já estamos debaixo da graça e da bondade de Deus em Cristo Jesus. Olha o texto que nós lemos aqui, é em Cristo Jesus. Nós já participamos, já somos participantes da graça e da bondade do nosso Deus. E o último texto aqui, penúltimo, perdão, que eu vou ler para nós falarmos da última parte da bênção sacerdotal, eu quero ler 1 Coríntios 1:30 e depois eu vou ler Efésios, capítulo 2, dos versículos 14 ao 18. Então, 1 Coríntios 1:30 está escrito assim: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Aleluia! Ou seja, é por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus, o qual se tornou quem? Jesus Cristo se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, o que é a sabedoria de Deus para nós? É que Jesus se tornou a justiça, a santidade e a redenção de Deus para nós. Queremos ser justos diante de Deus, depositando a nossa fé em Cristo Jesus. Queremos ser santos diante de Deus, depositando a nossa fé em Cristo Jesus e vivendo pela fé. A fé sempre nos conduzirá para a vida de santidade e santificação. Queremos viver a completa redenção, o perdão dos nossos pecados, o resgate do império das trevas, do domínio do pecado, é somente depositando a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Cristo Jesus se tornou a justiça de Deus para nós. Então, olha o que nós estamos vendo aqui, amados, é a bênção sacerdotal sendo cumprida completamente em Cristo Jesus. Já vimos os textos. A bênção que Deus tinha ali para o povo de Israel, Cristo Jesus se tornou não apenas para o povo de Israel, mas para todo aquele que nele crê. Jesus é a nossa bênção e já nos abençoou. Queremos proteção? Deus tem proteção para nós e Cristo Jesus é aquele que nos protege, que nos guarda. Por estarmos em Cristo, somos protegidos do maligno. Amados, a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses que nós somos guardados por Cristo Jesus. Ou seja, nós não precisamos ter medo, nós estamos em Cristo. Como João escreveu na sua primeira carta, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo é a nossa proteção. Cristo também é a bondade de Deus e a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus em nosso favor para nós. Talvez você se sinta culpado, condenado, receba a graça, a misericórdia, o favor, a bondade de Deus para você. Você só precisa crer. Cristo também é a justiça de Deus para nós. É em Cristo que nós somos aprovados, que nos tornamos justos diante de Deus.
não é pela capacidade da nossa própria força, não é pela nossa própria justiça, mas é pelo poder que vem de Cristo Jesus, pela obra que vem de Cristo Jesus. E para finalizar essa bênção sacerdotal, que diz assim: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Olha esse texto de Efésios, capítulo 2, dos versículos 14 até o 18, está escrito assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Mas Jesus Cristo é a nossa paz e ele destruiu o muro de inimizade. Agora não tem mais diferenciação entre judeus e gentios, no sentido de que em Cristo todos nós somos reconciliados com Deus e podemos viver essa paz. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Amados, e se temos paz com Deus, não precisamos temer mais nada. Por quê? Porque se temos paz com Deus, significa que Deus é por nós, que Deus está do nosso lado, e então nós não precisamos mais ter medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que nos justifica. Quem vai fazer alguma acusação contra nós? Que está escrito lá em Romanos capítulo 8. Amados, se nós recebermos pela fé todas essas verdades, nós vamos levar uma vida de confiança no Senhor, para seguir a vontade dEle, para seguir a verdade dEle, para abençoar as vidas através da nossa vida. Por que muitos cristãos não têm conseguido viver plenamente o cristianismo, não conseguem obedecer a Deus, não conseguem ser luz do mundo, porque não recebem plenamente tudo aquilo que Cristo Jesus fez e se tornou para nós? Cristo é a nossa bênção, Cristo é a nossa proteção, Cristo é a bondade de Deus para nós, Cristo é a graça e a misericórdia de Deus para nós, Cristo é a justiça de Deus para nós e Cristo é a paz de Deus para nós. Tudo que está aqui na bênção sacerdotal que Deus estabeleceu ali para o povo de Israel, Jesus Cristo cumpriu tudo isso. E ele é, de fato, a bênção sacerdotal de Deus para nós. Amados, se nós crermos nisso, nós vamos viver uma vida completa, uma vida plena, uma vida de obediência, uma vida de rendição, uma vida de santificação, uma vida em que nós seremos de fato os representantes de Deus aqui na terra. De fato, viveremos como abençoados em Cristo Jesus. E como abençoados em Cristo Jesus, nós vamos ser sempre instrumentos de bênção para as pessoas, aonde quer que nós estivermos. Que eu e você recebamos pela fé tudo isso. Quero concluir lendo novamente essa oração sacerdotal, essa bênção sacerdotal, agora tendo em mente todas essas verdades que nós vimos, que Cristo já cumpriu, já completou tudo isso aqui em nosso favor. Agora nós só precisamos abrir o nosso coração e receber pela fé tudo isso. Essa é a verdade e essa é a vontade de Deus para mim e para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Receba isso pela fé, porque em Cristo Jesus você já tem tudo isso disponível para você. Só abra o teu coração e receba em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento.
Obrigada, Jesus, porque o Senhor é a bênção de Deus para nós. O Senhor é a proteção que nós tanto precisamos. O Senhor é a luz, é a bondade de Deus, é a graça e a misericórdia que nós tanto buscamos. O Senhor se tornou isso para nós. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque em Ti nós somos justificados e agora recebemos a justiça de Deus e somos aprovados por Deus. Estamos em paz com Deus. Obrigada, Jesus, pela obra completa que o Senhor fez naquela cruz. Obrigada pela sua morte, pela sua ressurreição. Obrigada porque está consumado e em ti nós somos plenamente abençoados e somos abençoados para abençoar. Onde quer que nós estejamos, Senhor, que nós sejamos os instrumentos da sua bênção, que nós sejamos os instrumentos da sua proteção, os instrumentos da sua bondade, da sua graça, da sua justiça e da sua paz. É assim que nós queremos viver, Senhor. Nós recebemos plenamente o que o Senhor fez para nós e nos colocamos à sua disposição para sermos, de fato, uma bênção de Deus aonde quer que nós estejamos. É assim que queremos viver. Nos ajuda nisso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.